Olá, irmãos! Estamos dando início a mais uma aula da nossa escola dominical aqui da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Estamos dando sequência ao estudo do tema A Esperança. É o tema que estudamos nesta época de início de ano. Vamos falar hoje sobre a esperança e a missão da Igreja. O texto base para a nossa meditação encontra-se no livro de Tito, capítulo número 2, versos 11 a 15. Antes do início da aula, eu vou fazer uma oração. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em escola dominical. Abençoe a cada um dos que nos assiste. Que o Senhor possa inspirar a cada um para aprender e compreender a Tua Palavra e que possamos aplicar a Tua Palavra em nossas vidas. Abençoe toda a Tua Igreja em todas as suas atividades. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. O nosso texto, então, é na carta de Tito, quando Paulo escreve esta epístola a Tito. No capítulo 2, então diz o autor da carta: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eu destaco aqui este verso, o verso número 13, em que ele fala aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Também junto com este texto, nós podemos nos inspirar no texto da carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, ele diz assim, no capítulo 1, versos 3 e versos 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e marcessível, reservada nos céus, para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Lendo então estes versículos destes dois livros, a carta a Tito e a carta a Pedro, nós vemos que toda vez que é usado a palavra esperança, a esperança está ligada então à ressurreição do Senhor Jesus, à espera pela volta do Senhor Jesus. Como diz a carta de Tito, a bendita esperança que vai ser a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos então dizer que no Novo Testamento, toda vez em que aparece a palavra esperança, essa esperança tem relação com o reino vindouro, com aquilo que virá, com aquilo que vai acontecer e com a segunda vinda de Jesus e com a ressurreição de Jesus. A esperança funciona como se fosse um sinônimo desta esperança, desta segunda vinda, desta manifestação do Senhor Jesus em glória. Lá no passado, quando Cristo veio, nós dizemos que houve a manifestação do Senhor, houve a epifania, a manifestação do Senhor quando Ele nasceu e quando veio ao mundo. Mas nós que somos cristãos aguardamos a segunda vinda, e na segunda vinda nós usamos uma outra palavra que significa vinda, advento do Senhor, que é a palavra parousia. Então houve a epifania no passado, haverá a parousia no futuro, que é a vinda do Senhor Jesus. Toda a esperança cristã é relacionada então com a ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. Todos os crentes aguardam então esta vinda do Senhor Jesus. Só que esta função da palavra esperança, que denota o porvir, que denota aquilo que virá, ela começou lá atrás, ela começou lá na primeira vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus veio e começou a pregação do seu reino, já havia se dado início então a essa espera escatológica. Nós chamamos de espera escatológica, da palavra escatom, que quer dizer também as últimas coisas, né? Aqueles acontecimentos que tratam das últimas coisas, daquilo que vai acontecer. Então a palavra escatom, a palavra escatologia, está tratando então destes temas: a vinda do Senhor, o final dos tempos, o julgamento final. E é isso então que a gente, no momento presente, no momento em que nós estamos aqui, no momento em que nós desenvolvemos a nossa carreira cristã, nós utilizamos para definir tudo isso, né, para conceitualizar tudo isso, a palavra esperança. Todas as vezes em que falamos de esperança, a esperança sempre se dá no sentido da ressurreição do Senhor Jesus. Aquilo que nós esperamos é a segunda vinda, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa esperança, então, ela tem uma relação individual com cada um de nós, né? Há uma ressurreição de cada um de nós como crentes no Senhor Jesus. E essa esperança também, além desta relação individual, tem uma relação coletiva, uma relação em relação a toda a humanidade, que é o julgamento final, que é a segunda vinda do Senhor Jesus, a vinda do Senhor Jesus em glória para julgar todas as coisas. Podemos então definir a palavra esperança como sendo também a certeza do cumprimento futuro do plano de salvação. Plano este que foi elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Então essa certeza do cumprimento é o que nós estamos definindo quando nós lemos estes versículos e toda vez que nós encontramos a palavra esperança no Novo Testamento. Em relação ao crente, em relação ao crente individual, nós esperamos pela ressurreição. Nós estaremos com Cristo Jesus, nós seremos chamados por Cristo Jesus para estar com Ele nos céus. E quando nós partirmos desta terra, estaremos então com Cristo. Imediatamente a nossa alma estará junto a Cristo nos lugares celestiais. E lá nestes lugares celestiais nós teremos plena consciência daquilo que está acontecendo conosco, que nós estamos com Jesus, que nós vemos a Jesus e que nós desfrutamos então de todas as bênçãos celestiais. E nós estaremos então neste período mesmo estando com Cristo, mesmo estando no céu, aguardando então a ressurreição de toda a carne, aguardando a segunda vinda de Cristo. Assim sendo, o crente parte deste mundo e vai para a eternidade, vai para estar com Cristo Jesus, e ali nos céus, juntamente com Cristo, ele aguardará junto com todos os outros os santos até a consumação final, até a consumação de todas as coisas que se dará no julgamento final por ocasião da segunda vinda de Cristo Jesus. Esta doutrina que nós estaremos com Cristo é uma doutrina que nos dá muita esperança, que nos dá esperança para o desenvolvimento da nossa vida de fé e da nossa carreira cristã. Nós estaremos com Cristo, assim como o ladrão que estava lá na cruz no momento em que Cristo morreu, se achegou a Jesus e disse que reconhecia Jesus também como Senhor e Salvador. E Jesus disse a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Imediatamente após a nossa saída deste mundo, nós teremos consciência de que estaremos com Cristo Jesus.
Nós combatemos assim, pelo ensino bíblico do Novo Testamento, as doutrinas erradas. As doutrinas, por exemplo, do purgatório, né? Onde é ensinado que as almas dos crentes vão primeiro para um purgatório e passam ali um período de purgação dos seus pecados, né? Para que estes pecados ainda sejam perdoados, para que depois elas possam entrar no reino dos céus, estando com Cristo. E essas almas que estão no purgatório precisariam das orações das pessoas que ficaram aqui. Este é um ensino que não tem base no Novo Testamento. Este não é um ensino correto. Aqui nós temos que fazer a nossa opção, crermos em Cristo Jesus, passarmos do reino das trevas para o reino de Cristo Jesus. E a partir do momento em que nós nos convertemos, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós estaremos entrando no reino dos céus, estaremos com Ele, estaremos aguardando para estar com Ele em glória nos lugares celestiais. Também este ensino do Novo Testamento, que nós estaremos imediatamente com Cristo, combate uma outra doutrina errada que a gente encontra em algumas seitas, que dizem que a alma tem um sono. Depois da morte virá o sono da alma. Este ensino é errado. Diz este ensino que a alma dos crentes, elas ficam dormindo, elas dormem até o momento da vinda de Cristo. Nada disso é ensinado no Novo Testamento. Jesus mesmo diz que cada um vai ter plena consciência de que estará com Ele e estará imediatamente nos céus. Essa é a esperança de cada crente, a esperança da nossa ressurreição. Nós podemos então dizer que a partir do momento da conversão de uma pessoa, a partir daquele momento, ele já passa a desfrutar destas bênçãos, das bênçãos desta ressurreição. Ele sabe que além dele crer em Cristo, dele ter a certeza da sua salvação, ele está tendo a ressurreição da sua alma, porque ele vai estar com Cristo Jesus. E após a vinda de Cristo Jesus, durante a segunda vinda, este crente que já está lá no céu com Cristo vai ter a ressurreição do corpo. Este é o ensino principal, o ensino que está lá no credo dos apóstolos. Diz o credo lá no final que nós cremos na ressurreição do corpo, um corpo espiritual, um corpo transformado. Tudo isso é ensinado lá pelo apóstolo Paulo no capítulo 15 da sua epístola de 1 Coríntios. Então Paulo diz que nós que estaremos com Cristo no momento da segunda vinda, ressurgiremos através de um corpo espiritual, um corpo diferente do corpo que nós tivemos aqui na terra, um corpo que será um corpo incorruptível, um corpo que não tem a mácula do pecado, um corpo que não tem doença, e alma e corpo estarão reunidos então em Cristo Jesus para dar cumprimento, a este ensino do apóstolo lá. O crente aguarda então, desde o momento da sua conversão, a ressurreição do corpo, que se dará então nestas etapas. Primeiramente, ele estará com Cristo nos céus, E depois, na época da segunda vinda de Cristo, ele se reunirá a um corpo, a um novo corpo, a um corpo espiritual para o cumprimento da sua palavra. Tudo isso a gente chama de o ensino das últimas coisas, o ensino da escatologia em relação aos crentes de forma individual. Mas este ensino das últimas coisas tem um momento também que é um momento para toda a humanidade. É quando ocorrerá a parousia. Parousia que quer dizer a vinda, a presença de Cristo novamente no mundo. Cristo voltará em glória e voltará em glória para julgar o mundo, para julgar todas as coisas. Neste momento, todas as coisas se submeterão a Ele. E neste grande julgamento final, Ele vai separar os bons dos maus. Ele descerá para este julgamento, descerá junto com os santos, aqueles que já tiverem dormido no Senhor, descerão, ressuscitarão no corpo
e voltarão com Cristo, né? E participarão ali, auxiliando a Cristo, participando deste julgamento, quando todas as coisas vão estar sob o poder, sobre o senhorio de Cristo. Ali os bons, mais uma vez, né, serão levantados, serão exaltados, serão levantados, estarão com Cristo. E os maus, aqueles que não aceitaram a Cristo, né, terão a sua condenação eterna e serão afastados definitivamente da vida eterna. Tudo isso para que se cumpra a palavra, então, que está ensinado na Bíblia, que está ensinado no Novo Testamento. Há então essa escatologia individual e esta escatologia em relação a toda a humanidade, que é o ensino que Cristo voltará, Cristo julgará a todos, Cristo submeterá a todos diante dos seus pés, colocando tudo abaixo, debaixo dos seus pés. Este é o ensino principal do Novo Testamento em relação à esperança cristã. Por isso que nós temos esperança, esperança na glória, esperança que iremos estar na glória com Cristo Jesus. Participaremos com Cristo no momento do julgamento, quando então teremos a ressurreição do nosso corpo. E os maus pagarão por tudo aquilo que fizeram de mal, de pecado e de injustiça. Esta é uma doutrina que nos dá a certeza da graça. Esta é uma doutrina, a doutrina da esperança cristã, que nos dá a certeza da salvação. Esperança que é a plena certeza deste cumprimento, né, do plano de salvação elaborado por Deus. Nesse sentido, nós podemos falar que a igreja tem uma missão escatológica, uma missão de pregar ao mundo os ensinos de Cristo Jesus e também de advertir ao mundo que há o pecado, que é necessário que as pessoas se afastem do pecado e que se convertam a Jesus Cristo, porque no julgamento ali, no futuro, aqueles que não aceitarem a Cristo serão punidos. A missão, a esperança escatológica da igreja, então, ela já começou no presente, a partir do momento em que a igreja prega o reino de Deus. O reino de Deus já está presente entre nós, ele já começou, mas ele ainda não se completou, ele ainda não domina todas as coisas do mundo. Ele já está presente através do ensino de Cristo, através do testemunho dos santos, através da pregação da palavra e através da igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo. E a igreja que prega este evangelho, que prega esta verdade com fidelidade, ela dá início então ao cumprimento deste plano escatológico, né? Deste plano escatológico de Deus, que é a salvação das pessoas e que é a condenação de todos aqueles que são ímpios. Então, esperança se relaciona, assim, à ressurreição individual, à ressurreição final, ao juízo final e após o juízo final, conforme ensinado lá no livro de Apocalipse no capítulo 20, haverá um novo céu e uma nova terra, onde aqueles que foram redimidos, onde aqueles que obtiveram a sua salvação em Jesus Cristo, reinarão com Ele. A palavra esperança nos dá este significado e nos dá este sentido. E esta palavra também nos conforta, ela nos prepara para momentos importantes nas nossas vidas, para momentos muitas vezes de tensão, para momentos muitas vezes de aflição. Disse Jesus que no mundo nós teremos aflições, mas seguindo o exemplo do próprio Cristo, ele diz: tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Assim como Cristo venceu o mundo, ele nos dá o Espírito Santo, para que possa nos auxiliar, nos consolar, para que possamos vencer o mundo. E como exemplo desta presença do Espírito em nossas vidas, fortalecendo a cada um, eu cito aqui 2 exemplos
de duas pessoas que tiveram as suas vidas e que servem como exemplo para cada um de nós, no sentido então de cumprirem essa esperança cristã. E eu cito aqui primeiramente a história de um psiquiatra austríaco. O nome dele é Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psiquiatra que na época da Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 44, 45, acabou sendo preso e levado para um campo de concentração. E esteve lá no campo de concentração de Auschwitz. Viktor Frankl tinha uma profunda fé em Deus. Ele era de fé judaica e seguia todos os preceitos da religião judaica. E ele tinha uma profunda crença, uma profunda esperança de que tudo que acontecia na vida dele estava sob a soberania divina. E quando ele estava ali naquele momento no campo de concentração, a experiência de estar no campo de concentração é uma experiência em que você não sabe se você vai viver logo a seguir, se você nos próximos 5 minutos da sua vida se realizarão, porque você pode ser morto a qualquer momento, pelas torturas, pelos açoites, pelo espancamento que havia naquela situação de profunda violência. E ele via então aquelas pessoas que iam ali para o crematório, aquelas pessoas que estavam sendo mortas, mas ele sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Tudo aquilo não abalava a sua fé. E ele fazia as suas orações e ele orava, dizendo que se fosse da vontade de Deus, ele sairia dali. Ele sairia dali para testemunhar tudo o que ele estava passando, tudo o que ele estava acontecendo, aquele crime contra a humanidade que era o campo de concentração nazista. A sua fé fez com que ele tivesse desse um sentido para a sua vida e caminhasse com esperança, então. E também ele orava dizendo que se não fosse esta vontade de Deus, que ele fosse testemunha de tudo que ele viu, que ele fosse levado então por Deus, mas que ele sabia que ele estaria com Deus. Viktor Frankl deixou uma obra, deixou um livro que é editado aqui no Brasil pela editora Vozes, que se chama Em Busca do Sentido, e que conta então a sua experiência, a experiência da sua fé, a sua fé relacionada com a sua esperança em Deus, conta toda a história que ele passou ali no campo de concentração e mostra que aquelas pessoas que sabem dar um sentido para a sua vida, aquelas pessoas que têm um objetivo definido na vida, e entre estas pessoas, aquelas que têm fé, que praticam a sua fé, elas podem ter a certeza que elas superarão qualquer obstáculo, terão forças para aguentar todas as provações que por acaso lhe aconteçam. Viktor Frankl então escreve este livro, deixa o seu testemunho, depois ele vai se tornar um psiquiatra famoso. Ele criou uma escola, uma corrente de pensamento chamado a logoterapia. Logoterapia, que é a terapia pela palavra, a terapia pelo sentido, em que você procura sempre, o ser humano procura qual é o sentido da sua vida, qual é o sentido da sua própria vida, para que possa ter a certeza, ter a esperança de que um dia estará juntamente com Deus. E além de Viktor Frankl, nós temos uma outra experiência, essa experiência ligada já ao cristianismo, à igreja cristã, que é a experiência de um teólogo luterano, que é Jürgen Moltmann. Moltmann escreveu um livro que é a Teologia da Esperança. Na Teologia da Esperança, este livro, ele faz esta relação entre esperança e escatologia, esperança e últimas coisas. E a experiência de Moltmann quase que foi parecida com a experiência de Viktor Frankl, porque Moltmann também no final da guerra acabou sendo preso, acabou sendo levado para um campo de concentração, e no momento em que sofria toda aquela violência física, violência mental, espiritual ali no campo, ele se apega então a Jesus Cristo, a tudo que ele havia aprendido na igreja, e ele ora com fé, pedindo para ter forças para superar aquele momento
difícil. Todas estas pessoas, então, estes servos de Deus, nós podemos dizer assim, né, passaram por experiências tenebrosas, que é a experiência de conviver com a morte, a experiência de estar ali neste campo de concentração. E todos se ligaram à esperança, todos se ligaram a esta doutrina da esperança. Como diz o apóstolo Paulo, existem 3 virtudes principais: a fé, a esperança e o amor. E é essa esperança que nos dá certeza, então, de que nós podemos superar as dificuldades, nós podemos superar as aflições e nós podemos estar, então, no mundo, nós podemos cumprir a nossa missão no mundo, no sentido de divulgar o reino de Deus, de pregar a palavra do reino de Deus. Assim, quando nós estamos, por exemplo, na igreja, quando nós ouvimos lá um sermão, quando nós ouvimos um ensino, uma pregação, por mais simples que seja esta pregação no sentido evangelístico, dizendo que as pessoas precisam se converter a Jesus Cristo, precisam abandonar uma vida de pecado para estar com Cristo, esta pregação ela já tem também, toda pregação contém este sentido escatológico, esse sentido de mostrar que o reino já veio e que o reino vai se concretizar no futuro. Que todas as coisas caminham, seja aquilo que acontece na vida do crente, seja aquilo que acontece com a igreja, seja aquilo que acontece com a humanidade, todas as coisas caminham de acordo com o plano de Deus, de acordo com aquilo que foi estabelecido, caminhando para a segunda vinda de Jesus Cristo, quando Cristo voltará para julgar a todos, os vivos e os mortos, e para colocar tudo debaixo do seu reino. Que esta doutrina, então, a doutrina da esperança cristã, que nós possamos compreendê-la neste sentido escatológico, e que assim sendo, que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, aplicar em nossa caminhada cristã, na certeza que nós participaremos da ressurreição juntamente com Cristo Jesus e que nós estaremos com Ele e que nós, como santos de Deus, santos de Cristo Jesus, voltaremos com Ele na segunda vinda para julgar aos vivos e os mortos e para julgar a todos. Que o Senhor abençoe a tua igreja e que o Senhor nos abençoe. Amém.